você? Eu sou o Daniel, diretor de pesquisa e desenvolvimento do Nexo, Instituto de Psicologia Aplicada, e ele? Eu sou o Fernando Pessoto, diretor técnico do Nexo, Instituto de Psicologia Aplicada. Estamos aqui, estamos juntos de novo, galera, para discutir hoje um tema muito importante pra gente, claro, né? Que é por que a psicologia? Puta, tema abstrato demais, é muito amplo. Por quê? Porque é só pra gente não, é só pras pessoas, né? É importante só pras pessoas. só pras pessoas. Não pra gente. Não pra gente, pois é. Então, por que essa ideia da psicologia, né? De fato, pra gente aqui do Nexo, né, cara, a gente acaba... Tudo que a gente olha, a gente acaba vendo psicologia. E tem um motivo pra isso. Na verdade, tem um motivo pra isso, né? Porque, de fato, tipo, tudo que rola na vida, onde tem ser humano, tem psicologia rolando. Né? Onde tem comportamento, tem psicólogo ali, né? Onde tem uma pessoa, há necessidade de ter uma visão da psicologia ali, pelo menos. Né? Exato. Sabe que eu estava vendo aquele livro da técnica Spin de venda, Spin Selling de venda, que o cara que criou isso é psicólogo, né? O Neil Hacken, ele é psicólogo comportamental. Mas ele fala um pouco disso, assim, a técnica de venda, ela só é importante para quem interage com pessoas. Ou seja, tipo, todo mundo, não tem como, né, cara? Então, qualquer contexto que tenha a pessoa... E eu acho que essa visão que você colocou em qualquer nível, né? Assim, você tem uma interação... Claro, você tem profissões ou situações que você precisa interagir diretamente com as pessoas, então, assim... Sim. Né? Você tem um nível diferente... Claro que tem linhas e situações que você precisa menos disso, mas de qualquer forma, onde tem uma pessoa, porque mesmo ela sozinha, né? Ela vai ter que dar conta disso. Ela vai ter que dar conta disso. Então, Fê, eu super acho que é bem por aí mesmo a coisa. Na minha cabeça, funciona também muito assim. Onde tem pessoas em qualquer processo de interação, tem psicologia rolando. E como eu estava falando, mesmo sem processo de interação, porque ela com ela não vai precisar se regular, né, de alguma forma. Ela já tá, esse que é o ponto, né? Ela com ela mesma, ela tá olhando para as situações e lendo as situações. E por mais que seja uma coisa simples, uma coisa concreta, né? Se a gente pegar até da psicologia fenomenológica, pegar lá o Russell, Heidegger, aquele pessoal. Então, quer dizer, eu me lembro de uma vez de um livro, eu não lembro o nome do livro agora, mas eu estava lendo do Russell, e ele estava falando assim, olha, quem chamou, por exemplo, ele fala da nebulosa de Laplace, né? Ele fala, quem deu o nome da nebulosa de Laplace, chamou aquilo de nebulosa de Laplace, foi um ser humano. Né? Quem chamou nuvem de nuvem, ou quem chamou carro de carro, são as pessoas. Né? O Batman de Batman. O Batman de Bob Batman. Kane. Foi o rapaz lá, que eu não sei o nome dele. Bob Kane. Olha o Bob Kane. Então, eu acho que a questão é essa, né? São pessoas que nomeiam. São pessoas que nomeiam aquilo. Inclusive, se você for até para a epistemologia das palavras, tem um significado por trás disso, que era o que significava, era o valor atribuído, né? Então, assim, tem uma interação direta das pessoas em qualquer coisa, né? Qualquer nível. Coisa. Né? E eu acho que é legal pensar nisso, percebe? Quando a pessoa está sozinha, que nem se deu um bom exemplo, ela está olhando para a realidade, olhando para a natureza que seja, ela está tendo pensamentos, ela está olhando, ela está interpretando aquela realidade, ela está nomeando. E uma vez que a gente tem linguagem desenvolvida e córtex desenvolvido, inevitavelmente você está formando impressões, inevitavelmente aquilo está mexendo com a sua emoção, inevitavelmente aquilo movimenta circuitos psicológicos em você, processos psicológicos básicos pra gente, né? Então, psicologia de fato é uma compreensão de realidade. Para qualquer coisa que você queira colocar, tem psicologia acontecendo ali. Né? Então, acho que essa ideia de psicologia como uma concepção de mundo. Quando a gente está aqui no Instituto, aqui é uma coisa, um trabalho focado, né? A gente atende pessoas, a gente faz uma série de coisas, mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Por trás de todo esse trabalho que ele é direcionado a ajudar uma pessoa a se entender, existe uma compreensão. Eu acho que isso que é legal deixar pra galera. Como que o psicólogo pensa a realidade? Né? E é claro que assim, como você falou, aqui é a questão do foco, né? A gente tem um trabalho específico, profissional, mas em qualquer contexto, em qualquer profissão, ele vai ter. Então, é isso que você falou da visão. Qual é a visão que a gente acaba tendo, da visão da interação, da visão da... eu vou dar um exemplo muito interessante. Essa semana eu estava dando aula de psicologia organizacional, né, de trabalho, e tem uma pesquisa, enfim, que foi feita lá pela Diana, lá em Portugal, quais as competências mais exigidas pelas empresas, tal, e em primeiro estava lá resolução de problemas, tal, e eu peço para os alunos votarem para ver qual que fica em primeiro. Em primeiro sempre fica a relação interpessoal, né? Você vê, é um grupo de psicólogos, eram uns 50 alunos mais ou menos, né? Então é o que você está falando da visão, assim, ó, a relação tá no foco, né? Cara, é literalmente isso, e não tem como a gente fugir dessa coisa.
Quero dizer, se a gente chega numa empresa, ou se a gente chega em qualquer contexto que a gente vá cuidar dessas coisas, repara, o que está em jogo são pessoas em interação com leituras de mundo diferentes. O que gera tanto conflito de relacionamento, né? Eu tenho uma visão de mundo, o tem uma visão de mundo. E a gente fica, às vezes, tentando debater visões de mundo. Eu falo que isso é muitas vezes, quando a gente não está com a cabeça aberta para entender a visão do outro, isso é muito improdutivo até. Né? Porque a gente fica discutindo, às vezes, uma coisa, tentando mudar a cabeça do outro. E, às vezes, o momento não é um momento de mudar a cabeça do outro, né? É o que o Tozinho falava, vocês teve aula com o Tozinho também, nosso professor de saudoso. O professor Tozinho sempre falava, se a partir do momento que tudo que você fala você acha que é verdade, qualquer coisa que eu discordar é mentira, então nem falo. É isso. Se você não está aberto, né? Aberto. Mas é isso que é a percepção do outro, né? É aí que é a psicologia, por isso que a abertura é saúde mental. Exato. A abertura flexibilidade, né? Flexibilidade da saúde mental. E eu acho que é nesse ponto, né? A psicologia, enquanto vai auxiliar, por exemplo, é o que a gente faz na psicoterapia, né? Auxiliar na flexibilidade, auxiliar nessa possibilidade de adaptação. Que, em linhas gerais, a grande definição de inteligência é a adaptação. Adaptação é o sinônimo de inteligência. Personalidade, né? É a gente pegar todas as teorias aí, né? É muito interessante. É a base das... Legal isso, adaptação é uma palavra-chave, né, pra gente, né? Eu acho que a adaptação, a flexibilidade são palavras-chave, acho, pra psicologia. É legal a galera entender com que cabeça psicólogo pensa a realidade. Então, porque é um pouco isso. A gente olha para a realidade a partir das leituras que o outro fez, entendendo que aquilo é totalmente peculiar. Ele usou um sistema de processo psicológico básico para ler. Então, ele usou memória, atenção, ele usou emoção para ler aquilo, mas ele estruturou uma percepção, né, uma percepção totalmente única daquela situação. Né? E é isso que pra gente conta quando a gente vai produzir autoconhecimento ou quando a gente vai fazer ajudar a pessoa a se entender. E tem uma outra variável que eu acho que é importante aí, né? A gente vive numa realidade que é muito complexa. Lidando com uma diversidade. Nossa, cara! Lidando com uma diversidade de coisas e opiniões e o tempo inteiro. Então, se a gente não tem... Essa coisa do autoconhecimento ela é fundamental, né? Porque, veja, dentro do processo de psicoterapia, a princípio o que você mais vai fazer é entender o que você entendeu da vida. É o que você estava falando agora da percepção. Tem essa complexidade. Você pega aquele conceito do Murray, né? De a percepção. Existe uma distorção perceptiva, que ela pode não ser patológica, né? Mas assim, baseado em toda a minha memória, baseada na minha experiência, nos processos emocionais e tudo, né? Então, assim, é o quanto eu distorço a realidade até para ela ser aceitável para mim, Exatamente. Né? Para ela ser aceitável, ser uma leitura que me agrade. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente está sempre tentando fazer esse movimento. E a gente faz isso junto com as pessoas na psicologia. Né? A gente segue esse caminho de ajudar ela a perceber como ela construiu essa realidade, para que ela saiba o que ela pode fazer com aquilo. Né? Então, como é que você construiu isso daqui? E que mais que você gostaria de fazer com isso? Né? É um pouco isso. E o que dessa história toda que você construiu não te faz bem e que a gente precisaria olhar e mudar, né? Dentro dessa perspectiva. Então, de fato, quando a gente pensa em psicologia, a gente está pensando o tempo inteiro, e de novo, a gente pensa em tudo, sempre que tem uma pessoa lendo uma realidade ou se comportando num determinado lugar, tem psicologia, tem psicólogo trabalhando. Né? Hoje a gente fala até em Marte tem psicologia, porque a galera mandou coisa pra lá, né? Então até lá, né? Eu falo, talvez em outro planeta não tenha, mas até lá agora até em Marte tem. Mas pensando, por isso que está envolvido em tudo, né? Porque tem desde a percepção até o modo de interação, então por mais isolado que a pessoa estiver, é o modo de interação que ela optou, né? De estar sozinha, enfim, por aí vai. Exatamente. É muito essa construção. Então veja, por mais que seja uma coisa, eu sou engenheiro, meu trabalho eu trabalho com coisas. Cara, não tem essa. Você trabalha com coisas e você tem um jeito peculiar de ver aquelas coisas, né? E é isso essa que eu acho que é a questão, sabe, Fê? A gente vive numa realidade hoje em dia que a galera tem muito esse apelo por quem eu sou, essa questão de autoconhecimento. São pessoas que a gente está a tempo inteiro atendendo que não dão conta da complexidade que a vida anda tendo. Tem muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e a gente às vezes não dá conta da quantidade de informação que a gente recebe. E isso confunde às vezes a cabeça da gente mais do que ajuda. Quer dizer, o que é pior para a pessoa? Pouca informação ou excesso de informação? Qualquer um dos dois cenários ele é ruim. Então até uma pessoa conseguir dosar o que nessa história desse universo todo ela quer para ela, né, é uma coisa importante. Eu estava dando o exemplo do engenheiro agora há pouco, por quê? Pensa, um arquiteto, cara, né? Pô, ele vai interagir com, sei lá, um prédio, com essa construção aqui, uma coisa... Cara, a habilidade que o cara tem de olhar para aquilo e ver uma coisa diferente e se empolgar com aquela ideia e...
Cara, mas até pensar nisso, ele está construindo isso para quê, né? Para quem? Exato, perfeito. Aquilo, por mais que ele se foque só na estrutura, está construindo aquilo para o ser humano, está fazendo aquilo de acordo com uma percepção que para ele é muito pertinente, para ele é muito adequado. Ele olha para aquela estrutura daquele jeito e ele se sente bem com aquilo, se sente não sei conectado se você lembra, eu cheguei a comentar com você há muito tempo atrás, mas a gente falava de psicologia ambiental, psicologia fala de affordances, né? Mas tem a questão de... Você tem estudos hoje relacionando, inclusive assim, né? A estrutura física com personalidade, com funcionalidade, mas assim, você tem todo um contexto, não é só simplesmente erguer a parede, né? O quanto isso tem impacto e o quanto isso tem influencia na percepção e tudo mais. Em tudo, né? Quando a gente construiu o Nexo, a gente pensou em, ok, vamos tentar transformar ele numa casa de vó, né? Então, cara, era um pouco isso. Por que você queria traduzir aquilo na casa da avó? Eu espero que a avó das pessoas tenha sido uma avó boazinha. Tipo, minhas avós foram muito boazinhas comigo, são muito boazinhas comigo. Então, tipo, a gente queria transformar talvez a coisa numa casa de vó, quer dizer, num espaço de total acolhimento, que a pessoa se sentisse confortável, né? Que ela se sentisse bem, se sentisse saúde mental quando ela entrasse ali dentro. Então, eu acho que isso era uma visão de mundo. É o que você falou. A gente não estava simplesmente subindo uma parede. A gente estava querendo que a pessoa se sentisse, transmitir uma experiência. Esse é o ponto. Sempre que eu acho que a gente tem uma ideia de transmitir experiência para o outro, a gente tem psicologia rolando no melhor dela. Então, talvez a galera muitas vezes fica assim, quem sou eu, não sei o quê. Cara, onde está teu coração? O que você mais se conectou na sua vida emocionalmente? Se você falar daquilo, com a paixão que você sentiu ao viver aquilo, isso já está sendo o melhor de você. É um bom caminho de construção, repara. De um eixo, às vezes, de se encontrar consigo mesmo, de autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas ficam tão mirabolantes, querem testar 1000 coisas. Cara, começa por onde você se sentiu bem na vida, né? Aquilo talvez seja uma melhor pista de autoconhecimento para as pessoas, né? Para que elas consigam, entender o que tem de psicologia, da minha psicologia, nisso que eu tô vivendo, saca? Pensando talvez em por que a psicologia, em como não a psicologia, então, né? Porque não é nem porquê, a real do vídeo é como não a psicologia. Né? Porque acaba ficando, estando inerente, estando inserido em qualquer situação, né? Até naquelas de pouca interação. Cara, você não precisa ir longe, né? A base de trabalho do psicólogo é a relação, né? É o relacionamento. O relacionamento é uma base. Então, se o relacionamento não flui, não vai legal. Porque eu tenho que estar muito inteiro, né? Nas minhas emoções, para poder acessar as emoções do outro e conseguir fazer a gente junto transformar aquela coisa em alguma coisa legal. Mas não precisa ir longe. Pega um nutri, pega um educador físico, pega quando dava aula de educação física, eu falava muito para os meus estudantes, alunos de educação física. Eu falava, cara, o que você vai fazer na academia? O que é a experiência da academia para o seu aluno? Cara, isso é psicologia. Isso é psicologia no esporte, por exemplo, né? Ou médico. Cara, tem um médico que é muito técnico, ele é muito legal, ele é muito bom, você sabe que ele é bom. Você vai nele, mas ele é grosseiro. Você pode até voltar porque você confia no cara, mas você volta uma, duas e... Quantos médicos bons tem? Você vai procurar um outro médico que seja bom, que te trate igual, que te trate bem. Porque você não quer se sentir mal com o cara, é a experiência de estar ali que você está precisando semear. Que nem né? É o comportamento, né? Comportamento. A relação que eu estava falando da questão da técnica de venda do Spin, né? É isso, o cara, na verdade, o Neil Hakan, ele mapeou o comportamento, falou o que funciona mais, o que funciona menos quando você está vendendo. É o comportamento, né? Então, acho que é nesse ponto. Tem a pessoa ali, a pessoa vai se comportar de um jeito, ela vai responder a algo de um jeito e você vai, de certa forma, você tem sempre uma resposta a alguma coisa, você vai se adequando e se adaptando a isso, né? Literalmente. É muito bacana, eu acho que, de novo, é psicologia como não psicologia, né? Psicologia é uma visão de mundo, né? Em tudo ela está presente e eu acho que isso é muito bacana da galera entender. Muita gente fica com aquele preconceito de psicólogo é coisa de louco, psicólogo não sei o quê. Cara, psicologia não é coisa de louco, psicologia é simplesmente a leitura que as pessoas fazem do mundo. Ou seja, tudo isso cabe ali, né? Na psicologia, né? É legal a gente pensar sobre essa coisa, né? Cara, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que psicologia é coisa de louco? Ou você acha que psicologia é algo do nosso cotidiano? Qual é a sua perspectiva sobre isso daí? Conta pra gente, vamos trocar uma ideinha, que vai ser sempre muito legal. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu.